Dando continuidade aos nossos estudos, ontem vimos sobre a lei dos senos, aplicamos em alguns exercícios e hoje veremos a lei dos cossenos. Então, a lei do cosseno ela é utilizada para calcular a medida de um lado ou a medida de um ângulo, desde que um dos dois seja desconhecido, e isso pode ser aplicado em qualquer triângulo, independente se ele seja retângulo ou não. Mas para isso é preciso que a gente conheça suas outras medidas. Então, quando a gente tiver um triângulo, independente de qual triângulo seja, é possível a gente aplicar a lei dos cossenos. Então, a gente vai ter aqui um triângulo qualquer, com os vértices A, B e C, com as medidas do lado A, B e C e com as medidas dos ângulos A, B e C. Se eu tiver dois lados e um ângulo entre esses dois lados, eu consigo determinar o valor do terceiro lado. Então, se eu tiver aqui o valor de A, o valor de B e o valor do ângulo C, eu consigo determinar o valor do lado C. E aí, o que é que diz o teorema da lei dos cossenos, né? Em todo triângulo, o quadrado de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois, diminuída do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Como assim, né? Muita informação de uma vez só. Mas é simples. Ó. Se eu tenho esse lado A e tenho esse lado B, e eu quero descobrir esse lado C aqui, esse lado C elevado ao quadrado vai ser igual a esse lado A elevado ao quadrado, mais esse lado B elevado ao quadrado, menos o produto de A com B multiplicado por 2, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado. Então, quem está oposto ao lado C é o ângulo C. Então, de forma resumida, a gente vai ter aqui, ó, o quadrado de A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de A. Então, quando é que a gente vai utilizar o teorema da lei dos cossenos? Sempre que eu tiver dois lados e um ângulo entre eles. Quando não der para usar a lei do cosseno, a gente pode retomar para a lei dos senos. E aí, lembrando outra coisa, né? Ideia importante. Quando o ângulo ele medir 90 graus, que no caso será um ângulo reto, o valor do cosseno de 90, ele vale zero. Então, a expressão ela vai se resumir a isso aqui. Ou seja, quando o ângulo for 90, for o triângulo retângulo, a gente vai ter o teorema de Pitágoras. Então, para facilitar a compreensão de vocês, eu trouxe um exemplo aqui e vou explicar a solução dele. Dois lados de um triângulo medem 20 centímetros e 12 centímetros e formam entre si um ângulo de 60 graus. Ou seja, eu tenho dois lados e entre esses dois lados vai ter um ângulo de 60 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Então, fazendo desenho, a gente vai ter o seguinte: um triângulo aqui qualquer. Um lado mede 12 centímetros, o outro lado mede 20 centímetros. E eu vou ter um lado desconhecido aqui que eu chamei de A. Entre os dois lados dados, eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, eu tenho dois lados e um ângulo e quero descobrir o terceiro lado. Para isso, basta basta aplicar a lei dos cossenos. Então, para calcular a medida do terceiro lado, utilizaremos a lei dos cossenos. Só que aí, como a gente vai aplicar a lei dos cossenos, vai aparecer o cosseno de 60 aqui. Então, vale lembrar lá da tabelinha os valores dos ângulos notáveis. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Sendo que eu considerei o 12 como sendo o meu B e o 20 como sendo o meu C. Então, a gente vai ter o seguinte. Aqui é A. Aqui é B e aqui é C. Então, como eu quero descobrir o valor de A, eu vou começar na fórmula aqui em cima pelo que tem A, que no caso será essa daqui.
Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes cosseno do ângulo A. Então, repetir ela aqui, ó. E aí a gente vai ter A ao quadrado, que é quem eu quero descobrir, o valor de B, que é 12, o valor de C, que é 20, o valor de B novamente é 12, o valor de C é 20 e o ângulo A mede 60. 12 ao quadrado, 144, 20 ao quadrado, 400, 2 vezes 12, 24, 24 vezes 20, 480. Vezes o cosseno de 60. A gente viu aqui que o cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então, vezes 1 sobre 2. Então, 144 mais 400 vai dar 544. Simplificando 480 com o 2, 480 dividido por 2 dá 240, então aqui fica 544 menos 240. 544 menos 240 vai dar 304. Como o A está elevado ao quadrado, eu preciso extrair essa potência aqui, transformando o outro lado em raiz. Então A é igual a raiz quadrada de 304. Só que 304 é um número composto, a gente pode decompor, ou seja, a gente vai fatorar. Então, fatorando 304, ele dá para dividir por 2, o resultado é 152. Divide por 2 novamente, vai dar 76. Por 2 novamente, 38. Por 2 novamente, 19. E o 19 é um número primo, ele só divide por 19, o resultado dá 1. Então, 304 decomposto vai ficar 2 elevado a 4 vezes 19. Só que para vocês entenderem, eu vou separar aqui de 2 em 2. Então, é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 com 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 elevado a 4. Por que é que eu vou fazer isso? Porque minha raiz aqui, ela tem o índice 2. E aí, para mim poder tirar de dentro da raiz, eu vou cortar esse 2 com esse. Então, aqui, ó, transformando 304 em 2 elevado a 4 vezes 19, quem vai sair da raiz? Vai sair duas vezes o número 2. Então, ficaria raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 19. Esse 2 corta com índice, esse também corta. E aí vai sair esse 2 e esse 2. Então vai sair 2 vezes 2 raiz de 19. 2 vezes 2 vai dar 4. Logo a resposta será 4 raiz de 19. E aí acaba a questão.